Meus queridos, minhas queridas, sejam muito bem-vindos novamente ao Renologia, esse canal que traz para vocês conteúdos completos de biologia para você melhor se preparar para o Enem, para os vestibulares ou para aquela sua prova marota no colégio. E hoje eu tenho certeza absoluta que ao dar play nesse vídeo, você pensou duas vezes. Por quê? Na hora que você viu o tema embriologia humana, você já botou na sua cabeça que você não conseguiria entender, que é muito complicado, que é muito chato e por aí vai. Não lhe julgo, porque 90% dos estudantes do ensino médio pensam dessa maneira e os outros 10% acreditam que os 90% estão certos. Então, é algo que é praticamente unânime dentro do estudo de biologia do ensino médio. Mas embriologia humana não é difícil. Tá? O que acontece muitas vezes é que o currículo do ensino médio dá pouco tempo para o desenvolvimento desse tema. E aí a gente vê os processos de uma maneira muito rápida. Isso, obviamente, então também não é culpa do seu professor, tá? Aqui no YouTube, numa plataforma diferente, onde eu não tenho compromisso de cumprir currículo com um determinado tempo, com um determinado planejamento escolar, fica tudo muito mais fácil. Eu posso destrinchar o assunto de uma maneira mais tranquila, mais detalhada e, obviamente, sem correr tanto. Por esse motivo, eu resolvi dividir esse vídeo em dois. A primeira parte sai hoje, né? É esse vídeo que você está assistindo. A segunda parte sai na semana que vem, mas a ideia é falar com calma de cada um dos processos, não acrescentando mais detalhes, não trazendo no nível universitário, tá? Não é essa a ideia, mas fazendo cada processo com muita tranquilidade, né? Explicando cada uma das minúcias desse processo de acordo com o currículo do ensino médio, para que você possa não decorar nomes, e sim compreender o que está acontecendo, beleza? Mas antes da gente começar, aquele nosso ritualzinho padrão, que todo mundo já está mais que acostumado. Se você é novo ou é nova por aqui, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Aproveite e inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, dê o seu like maneiro para ajudar esse canal a crescer, que a gente está seguindo em frente. Pega papel e caneta, porque é hora do estudo. Eu vou começar deixando aqui para você o card da nossa aula, do nosso vídeo sobre fecundação. Lá mostra bonitinho o espermatozoide fecundando o óvulo e tudo mais, mas lá tem uma situação importante para que a gente possa começar o desenvolvimento embrionário humano, que é a formação do zigoto, né? Quando o espermatozoide penetra no ovócito secundário, libera o seu pronúcleo masculino no interior do ovócito secundário, que vai se juntar com o pronúcleo feminino, e aí vão formar o zigoto ou a célula ovo, chame da maneira que você bem quiser, tá? As duas estão corretas. Bem, no momento em que eu tenho a formação da célula ovo, eu vou começar algumas divisões mitóticas. O que é uma divisão mitótica? Mitose, tá? Simples assim. E essas divisões mitóticas do zigoto eu vou chamar de clivagem, tá? Então eu vou dizer que o zigoto passa por clivagens, que são divisões mitóticas. Essas clivagens, elas acontecem ainda delimitadas pela zona pelúcida, que era aquela zona protetora, aquela camada mais externa que o ovócito secundário tinha, beleza? E eu vou dizer que o desenvolvimento embrionário humano é holoblástico e igual. Aí você vai parar e vai falar, poxa, você disse que ia facilitar a nossa vida e está trazendo aí esse tipo de informação. Pô, não se faz isso. Faz sim, é bem tranquilo. Quando eu digo que ele é holoblástico igual, significa que até a terceira clivagem, ou seja, a terceira divisão mitótica, eu vou ter células basicamente de mesmo volume, muito semelhantes umas às outras, no interior da zona pelúcida, ou seja, o meu projeto de embrião é formado por células iguais.
Beleza? Tá vendo? Nada muito complicado. O nome é mais complicado do que simplesmente o conceito. Bem, quando eu atinjo um número de 16 células, e essas células eu vou chamar de blastômeros, tá? Quando eu atinjo o volume de 16 blastômeros, a quantidade de 16 blastômeros, eu vou ter uma estrutura conhecida como mórula, ainda em volta da zona pelúcida. Os blastômeros são células totipotentes. O que significa isso? Que são células que podem se transformar em qualquer outra célula humana, incluindo os anexos embrionários, como é o caso da placenta. Então, eles podem se transformar tanto na nova vida, no bebê que será gerado, né, em todas as variedades de células que esse bebê tem, como também se transformar em outras células que vão formar os anexos embrionários, que vão formar aquela estrutura que durante 9 meses vão dar aí proteção, vão ser responsáveis por nutrir o bebê e por aí vai. Beleza? Então, quando eu falo dos blastômeros, na minha mórula, que tem mais que 16 células, né, mais que 16 blastômeros, eu estou falando de células totipotentes. A mórula é a estrutura que vai chegar ao útero. Então, quando acontece a fecundação na tuba uterina, eu encontro essa sequência de clivagens acontecendo ainda na tuba uterina, e quando eu tenho a formação da mórula, eu terei então a chegada desta estrutura no útero, na luz uterina, certo? Cada clivagem de que a gente encontra desde a formação do zigoto dura mais ou menos 24 horas. São divisões lentas, diferente de muitas mitoses que nós temos no nosso organismo, tá? Então, até da fecundação até aquela estrutura chegar no útero, se passam aí de 5 a 7 dias. É um tempinho considerável, beleza? Bem, agora que nós já entendemos a formação da mórula, vamos para o próximo passo. Quando chega no útero, a mórula começa a absorver, a ter aí infiltração de determinados fluidos. E aquela massa compacta de células começa a então expandir e ganhar uma cavidade. Essa nova estrutura, agora oca, é conhecida como blástula ou blastocisto, certo? O blastocisto, ele vai passar por uma diferenciação de células. E aí eu vou ter células conhecidas como trofoblasto e células conhecidas como embrioblasto. O embrioblasto é quem praticamente vai gerar o novo embrião, que vai gerar a vida, e o trofoblasto vai gerar aí a fixação no útero, que é um processo que a gente vai conversar agora, e também gerar aí outras proteções. Então, quando eu tenho a mórula entrando no útero, eu transformo ela em blástula, que é uma cavidade oca, e faço a diferenciação daqueles blastômeros em trofoblasto e embrioblasto, como mostra muito bem aí a nossa imagem. A gente pode perceber bem que as células mais externas são o trofoblasto, a camadinha de células que a gente tem dentro é o embrioblasto, e essa cavidade que nós temos, né, essa parte aí interna, essa cavidade que está repleta de fluido, é conhecida como blastocele. A blástula é quem vai fazer a nidação. Nidação, nada mais, nada menos que é a fixação desse embrião, dessa estrutura na parede uterina, no endométrio. Quando a gente fala de endométrio,
Estou deixando aqui para vocês o nosso vídeo de ciclo menstrual, porque o endométrio é justamente aquela estrutura que é preparada durante o ciclo menstrual para receber o embrião, e quando isso não acontece, porque não aconteceu a fecundação, ele se descama num processo que nós conhecemos como menstruação, tá? E aí o que acontece então? Chegou a blástula, né, ou blastocisto, no endométrio, ele vai se fixar, ele vai encostar no endométrio no polo embrionário. O que é o polo embrionário? É aquela região no qual eu tenho aquela concentração do embrioblasto, né? O que está focada, localizada, o embrioblasto. E aí, quando isso acontece, o trofoblasto começa a se multiplicar e começa a se diferenciar. O trofoblasto vai se diferenciar em dois outros tecidos. O primeiro, que vai atuar como se fossem raízes naquele endométrio, é o sincício trofoblasto. Respire e repete comigo. Sinciciotrofoblasto. E o outro que vai continuar cobrindo aquela estrutura embrionária é o citotrofoblasto. O sinciciotrofoblasto, até eu, para vocês verem, travo a língua com essa palavra, é quem vai ser responsável pela produção de uma substância conhecida como beta-HCG. Por que eu estou falando isso? Que é justamente essa substância que nós fazemos a pesquisa no sangue de uma mulher e a gente acaba descobrindo que ela está grávida. Essa substância, ela também pode ser eliminada pela urina, é que existem outros tipos de HCG, por isso a gente não fala tanto assim, né? Porque pode ser um outro HCG detectado no exame de urina, então é sempre que dá positivo na urina tem que fazer o de sangue para confirmar, tá? Mas é justamente a substância pesquisada para os testes de gravidez, certo? Então, trofoblasto dividiu-se em sinciciotrofoblasto, que está enraizando no endométrio, em citotrofoblasto, que está lá cobrindo aquela estrutura, e o embrioblasto, por sua vez, não para também. Ele também faz uma diferenciação. Essa diferenciação acontece entre epiblasto e hipoblasto. Então agora a gente para um pouquinho e vamos falar um pouquinho dessa estrutura do blastocisto. Como a gente pode observar tranquilamente na figura, eu tenho aí então o sinciciotrofoblasto penetrando no endométrio, criando essa raiz no endométrio, né? Eu tenho o citotrofoblasto recobrindo externamente toda aquela estrutura e lá dentro eu tenho a formação do epiblasto e do hipoblasto, essa formação que é diferenciada, que vem da diferenciação do embrioblasto. Percebam na figura, e a gente consegue ver isso nitidamente, que as células do epiblasto são células mais alongadas e as células do hipoblasto são células cúbicas. Então a gente tem uma diferenciação, inclusive, de morfologia dessas estruturas, tá? Bem, o que a gente vai observar? Que essas células, né, tanto do epiblasto quanto do hipoblasto, né, elas vão, de certa forma, caminhando em suas mitoses para formar mais duas cavidades, né? Como a gente observa na figura, a gente vê que elas vão caminhando para fechar. E aí, lá em cima, né, próxima àquela região de implantação, eu vou ter uma célula que vai surgir também, que eu conheço como aminioblasto. Acredita-se que essa célula vem do epiblasto, mas ainda não se tem certeza. E os aminioblastos são os responsáveis pela criação de uma estrutura futura conhecida como saco amniótico, que vai conter o líquido amniótico.
tá? E aí as células de baixo, as células do hipoblasto, são aquelas que vão formar aquilo que eu chamo de vesícula vitelínica primitiva. Então eu terei duas cavidades, né? Duas bolsinhas dentro daquela estrutura limitada pelo citotrofoblasto, tá? A dupla camada que ainda se mantém com o epiblasto e o hipoblasto fica conhecida, então, como disco embrionário laminar, tá? Uma vez que eu tenho essas cavidades se fechando dentro da estrutura, eu vou ter, a partir do citotrofoblasto, a criação de um novo tecido que vai recobrir tudo aquilo por dentro. E esse tecido é conhecido como a mesoderme extraembrionária. Tudo muito complicado, né? Tudo com muito nome. Então, para a gente poder compreender isso bem, vamos olhar como está a situação do blastocisto nesse exato momento, que deve ter aí 2 semanas de gestação, tá? Então, a gente percebe hoje, assim, finalzinho do nosso blastocisto, a seguinte estrutura. Sincícia trofoblasto bastante enraizado no endométrio, fixando muito bem, né, essa estrutura embrionária no útero. A gente tem, então, o citotrofoblasto em volta dessa estrutura embrionária, né, dando aí uma proteção a essa estrutura embrionária. Dele surgiu a mesoderme extraembrionária, e a gente percebe que ela recobre toda a parte interna, né, dessa estrutura, formando inclusive uma cavidade grande que a gente chama de celoma extraembrionário. E aí, falando do embrião propriamente dito, a gente tem lá, né, a vesícula amniótica em cima, a vesícula vitelínica primitiva, isso depois vai se transformar em saco amniótico, né, ou bolsa amniótica, e também em saco vitelínico, né? Mas isso a gente vai falar mais pra frente, tá? Em um outro vídeo, já vai para a segunda parte. E aí no centro, dividindo a vesícula amniótica e a vesícula vitelínica, nós temos o disco embrionário laminar, que tem o epiblasto e o hipoblasto. Todos nós já fomos assim, tá? Esse é o blastocisto. A partir de agora a gente vai fazer outras modificações, né? Vamos entrar no processo de gastrulação e no maior processo de diferenciação celular. Mas eu acredito que a gente já viu muito nome até agora, que a gente já viu muito processo até agora, que a gente já viu muita coisa só nessas 2 primeiras semanas de gestação. Então, esse é o momento que a gente vai parar, que a gente vai respirar e a gente volta no próximo vídeo para dar continuidade ao tema, tá? E eu vou dizer uma coisa com muita tranquilidade. Na gravação do próximo vídeo, se eu perceber que ainda vai ficar muita coisa, a gente abre uma terceira parte, não tem problema nenhum. A ideia aqui é fazer vocês verem as coisas com calma e com o sossego merecido que o tema pede, beleza? Bem, então Renologia vai ficando por aqui hoje, né? Esse vídeo fica por aqui. Lembro a você que nós temos o nosso Instagram e o nosso Twitter, @Renologia, e estamos também com videozinhos com dicas básicas de biologia também no TikTok. Procure a gente lá no Renologia do TikTok, beleza? Um grande beijo a todos e a todas e até a próxima!